Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita aqui pela Rede TVM. Hoje nós estamos ao vivo para levar até você a mensagem espírita, levar aqueles conceitos espíritas que nos põem a pensar, que nos põem a refletir, que nos põe a pensar a respeito da nossa própria existência, se estamos cumprindo com aquilo que programamos no mundo dos espíritos, porque muitas vezes nós nos lembramos, aliás, na maioria das vezes nós não lembramos os nossos compromissos no mundo dos espíritos, mas eles nos chegam em forma de intuição. E sempre que nós estamos fora daquilo do ensinamento de Jesus, quando nós fugimos dos trilhos, dos caminhos ensinados por Jesus, logicamente que nós estamos incorrendo em equívocos. E isso é claro da gente fazer um diagnóstico. Então, as religiões em geral, não só a doutrina espírita, nos põe a pensar a respeito da nossa imortalidade, da nossa eternidade, da nossa condição de espíritos imortais, porque nós não deveremos pensar que somos espíritos imortais apenas quando chegarmos no mundo dos espíritos. Nós devemos viver a nossa imortalidade desde já, porque o nosso ponto de vista muda radicalmente, tanto a respeito do presente quanto a respeito do futuro que nos aguarda, não é, Maurício? É interessante, Silvia, porque ser espiritualista, acreditar na imortalidade da alma, todas as vertentes cristãs o fazem, e outras religiões também, o budismo, o islã, todas essas doutrinas e o cristianismo nas variadas vertentes que ela se desenvolveu ao longo dos séculos, todas elas são doutrinas espiritualistas. Conceitualmente, para nós é claro, tirando os materialistas, aqueles que acreditam no nada depois da morte, todos nós somos espiritualistas, acreditamos que temos uma vida após a morte. Só que poucos de nós vivemos como espiritualistas que somos, Silvia. O exercício de transformar o conceito em ações é o grande desafio que Jesus nos propõe. Ele nos provoca sempre, constantemente, no seu discurso, na sua fala, no seu chamamento, a termos uma postura de ter a certeza de que o reino dele não é deste mundo, de que as propostas dele são de construção para um mundo eterno, porque é muito efêmera a vida na Terra, não é, Silvia? A gente tem as ilusões de um corpo perfeito, de uma saúde de ferro e um pequeno vírus inoculado dentro da nossa corrente sanguínea. Acaba-se com tudo. Tudo, sim, né? Um pequeno vaso rompido no crânio, na intimidade da nossa caixa craniana, e aí então as nossas capacidades diluem-se. Então a vida ela é efêmera, ela é frágil, porque ela é matéria. Nós não, nós somos essência espiritual, somos eternos e temos um grande desafio de transformar as nossas valores, conceitos em ações daquele que não só acredita, mas aquele que vivencia essa imortalidade. E interessante que enquanto o corpo sofre o processo de decrepitude, a nossa mente vai alçando voos e não morre com o decesso da matéria, com a destruição do corpo físico. Por isso, a necessidade da alma encarnada na Terra trabalhar nesse sentido, da aquisição das virtudes, da aquisição da inteligência, de novos valores no campo da inteligência também, aproveitar a oportunidade ímpar de estar aqui na Terra para sair daqui mais crescido espiritual e intelectualmente, moralmente, realmente aproveitar todas as oportunidades, porque Deus nos dá muitas oportunidades. A máquina humana é a ferramenta que nós temos de trabalho aqui na Terra, mas o relacionamento humano, a própria natureza que nos recebe aqui na Terra, a sociedade, os núcleos familiares, são todos elementos que Deus nos proporciona para o nosso crescimento. E nós passamos a vida, às vezes, distraídos, sem perceber esses valores perto da gente. Os convites que a vida nos faz, né, para desenvolver virtudes, capacidades, que elas surgem das mais variadas possibilidades, não é, Silvia? E hoje nós temos assunto novo, Maurício? Temos um assunto que algumas vezes a gente pontuou, mas não tratamos ele explicitamente, profundamente hoje no nosso programa. A gente vai falar sobre uma relação difícil que muitas das vezes nós nos deparamos, que é a de termos antagonismos nas relações, de termos aquilo que nós chamamos inimigos.
Porque é uma reflexão que a gente deve fazer, né? Será que é importante alguém nos ter como inimigo? Será que é tão relevante quanto eu ter alguém por inimigo, né? Essas relações nossas de como encaramos o próximo, como encaramos esse antagonismo nos sentimentos, nas ações, a ponto de declararmos alguém inimigo. É um desafio, né? Nas relações. E o desafio maior é o desafio que Jesus nos convida a amar os inimigos, né? A perdoar os inimigos. E nós ficamos nos perguntando se realmente isso é possível, se há essa possibilidade dentro da nossa existência de abrirmos o nosso coração de maneira tão grande, de maneira tão ampla, a amar os nossos desafetos, aqueles que nos fizeram mal nesta vida. Há um capítulo, o mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o 5º capítulo, o Bem-aventurados os aflitos, que contém um item que fala da infelicidade real. E o Espírito nos diz que nós entendemos muito facilmente o que é a infelicidade, porque nós a temos no féretro, quando lá dentro do caixão está o nosso ente querido, no fogão sem lume, no berço sem o anjo que nós demos a vida, a nossa criança que morre em enterridade, no perseguidor à porta nos cobrando por problemas financeiros, na derrocada financeira, na traição dos sentimentos, nos maus relacionamentos. Nós imaginamos que a infelicidade real está aí, presente nessas coisas aqui da Terra. Mas os espíritos dizem que nós estamos enganados, que a infelicidade real está no sentimento, naquilo que nós carregamos dentro de nós, a começar pela inveja, pelo pessimismo, pelo derrotismo, pelo ódio, pelo ressentimento. Então, quando nós carregamos dentro de nós, dentro da nossa intimidade, sentimentos desse teor, por exemplo, o ressentimento e o ódio, e a negação do perdão e da reconciliação com um desafeto, isso sim é a infelicidade real, porque enquanto nós estivermos na Terra e carregarmos dentro de nós esse tipo de sentimento, nós não conseguiremos alçar voos espirituais maiores, mesmo estando aqui na Terra, em relação à nossa mente, ao nosso psiquismo, e aí nós sofremos. Então, Maurício, esse tipo de sentimento do ódio e do ressentimento, perto, por exemplo, de uma grande perda financeira, os espíritos dizem que não é nada a questão material, mas essa questão moral trará profundas cicatrizes dentro de nós mesmos. Então eu te pergunto, amar o desafeto, amar o inimigo, ter para ele um olho um pouco mais manso, é também uma caridade? E muitas das vezes, Silvia, a gente percebe ou imagina que essa caridade seja para com o outro. Mas esse exercício de transformar o ódio em sentimentos mais brandos, dissolvendo-o lentamente, como assim se processa na nossa estrutura emocional, é uma caridade, é um favor, é um benefício para nós acima de tudo. Carregar na intimidade esse antagonismo, vibrar de maneira intranquila em relação ao próximo, muitas das vezes torpedeando-o com desejos, com vibrações infelizes, tristes, nos machucam e pesam muito mais a nós, que carregamos na alma dessas dificuldades, do aquele que é fruto ou alvo do nosso desafeto. Então, quando nós nos propomos a exercitar o coração e sentimentos para transformá-lo, porque nós não somos estáticos no sentir, nós fazemos a opção e podemos trabalhar os nossos sentimentos, podemos reelaborá-lo conforme achemos mais adequado. E as marcas mais profundas, os ódios mais arraigados, a vingança, a mágoa mais intensa da nossa intimidade, ela tem chance de ameaçar, de tornar-se mais amena, de tranquilizar-se, de ir levemente, sutilmente apagando-se, perdendo as tintas fortes daquele momento de impacto para ganhar uma coloração mais suave, até o ponto em que ela passa a ser desapercebida na nossa tela emocional. Esse exercício em relação ao próximo é um grande benefício para nós mesmos. Muitas das vezes, se a gente imaginar, eu vou fazer uma caridade, um favor para o outro, é um grande favor, é uma questão de sabedoria, de inteligência emocional, nós fazermos esse grande exercício de não amar, talvez não consigamos amar como amamos a um filho, a um cônjuge, aos pais, mas esse amar
de outras virtudes, de outras características, como a tolerância, a compreensão, o entendimento, já é um grande sucesso para cada um de nós. É um treino que nós deveremos começar a fazer ontem, porque a vida, como você disse, ela é um suspiro, ela passa muito rápido. E no mundo dos espíritos a gente tem um discernimento maior, uma lucidez maior para analisar as oportunidades que nós perdemos. E às vezes a gente vai perceber que foi por causa de uma coisa muito insignificante que nós nos perdemos e perdemos o relacionamento de alguém que a gente poderia amar com maior facilidade. Nós vamos fazer um intervalo agora, você pode ligar para nós, o tema vai ser esse então hoje, o amor e o perdão aos inimigos. Você pode ligar para o telefone 3028-7122. O Maurício está online também na nossa página no Facebook. Nós aguardamos vocês para curtir a nossa página, deixar os seus comentários. E nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Iniciamos nosso segundo bloco agora, nessa quinta-feira, quando estamos ao vivo aqui na Rede TVM, oferecendo para você uma dica de leitura. Raul Teixeira é natural de Niterói e desde a tenra idade tem a mediunidade aflorada e contribuiu muito com o movimento espírita ao longo de décadas. E a sua psicografia nos ofertou a sua mediunidade, nos oportunizou ler inúmeras obras de grande qualidade doutrinária, de reflexões muito oportunas. Uma delas é bastante significativa. Foi escrita pelo espírito Ivan de Albuquerque, um jovem do interior de São Paulo, que desencarnou antes dos 30 anos, na juventude. E ele então, tomado por esse impulso, vinculado ao movimento de jovens espíritas, ele escreve, através de Raul Teixeira, o livro Cântico da Juventude. E é exatamente isso que Ivan de Albuquerque faz. Ele canta aos jovens. Ele canta sobre a imortalidade, ele canta sobre a importância da juventude, ele canta sobre as reflexões do entendimento de que o corpo jovem carrega uma alma imortal, um espírito velho, com muitas dificuldades, desafios, que devem se somar aos sonhos, às alegrias, à pujança e o idealismo da juventude a fim de construir o bem. E então, ao longo de todos os capítulos do livro, são 26, Ivan de Albuquerque fala juventude e cultura e família, profissões, intelecto, saúde, enfermidades, juventude e velhice e fugas, ilusões, toxicomania, gentileza, namoro, sexualidade, arte, desporto e assim 26 temas, sempre juventude e. Num livro dedicado aos jovens, aquele que educa jovens, convive com jovens, em reflexões oportunas, nos educando a alma nesse período da juventude, ou daqueles de nós que acompanhamos aos jovens, nos traz oportunas reflexões, importantes reflexões sobre esse entendimento de que o poder, a pujança, o vigor da juventude pode, bem direcionado, com a mente lúcida sobre os propósitos da vida, nos oportunizam grandes passos, caminhos e uma semeadura muito profícua e lúcida para o nosso caminhar, início de caminhar dessa nova existência. Então, nossa dica de leitura hoje é esse livro psicografado por Raul Teixeira, autoria espiritual de Ivan de Albuquerque, Cântico da Juventude. Se você achou interessante a nossa dica, nós recomendamos que você procure o livro em uma casa espírita. São livrarias, bibliotecas que várias casas espíritas oferecem e você pode ter contato com essa obra, com outras obras espíritas. Se você deseja adquirir essa obra, nós indicamos 2 livrarias aqui em Ponta Grossa que funcionam no horário comercial. A Livraria Espírita A Educadora, Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também a Feira do Livro Espírita, que é quem patrocina os nossos livros, quem oferta os livros que aqui nós indicamos para você. A Feira do Livro Espírita, ela é mantida pela União Regional Espírita, pela Federação Espírita do Paraná, e fica na Galeria do Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Você poderá, nesses 2 lugares, adquirir essa obra e tantas outras mais que você achar interessante. E ainda, se você prefere comprar pela internet, se você utiliza, tem esse hábito, acesse livrariamundoespírita.com.br, que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná, e aí também vai ser uma oportunidade de ter contato com as obras espíritas.
E se você nos acompanha ao vivo, nessa quinta-feira, quando estamos aqui na Rede TVM, entre em contato com a gente, nós vamos anotar seu nome e ao final do programa iremos sortear um dos participantes, de repente pode ser você. A nossa dica de leitura hoje é o livro Cântico da Juventude, de Raul Teixeira e Ivan de Albuquerque. E agora nós vamos para a nossa entrevista. Nós estamos recebendo hoje, no programa Presença Espírita, a Maria da Graça Moura. A Maria da Graça é palestrante espírita e ela exerce várias atividades na Guarda Mirim, conhecido de todos aqui na cidade de Ponta Grossa. E ela vai falar conosco sobre esse tema bastante instigante, que é o amor e o perdão aos inimigos. Seja bem-vinda, Graça, mais uma vez aqui conosco no programa Presença Espírita. Graça, esse ensino de Jesus, o amor, o perdão aos inimigos, não é uma tarefa impossível, não? Não, Silvia, pode ser assim difícil, mas não é impossível, porque tudo aquilo que está nas leis divinas, elas são acessíveis a nós. Deus e Jesus, eles não pedem a nós algo que seja impossível de praticar. Então, se o Cristo nos pede, nos manda amar os nossos inimigos, é uma tarefa possível e extremamente necessária. Mas há uma questão nisso tudo do amor aos inimigos, que muitas vezes a pessoa nem inimigo é, nós nem utilizamos tanto esse substantivo. Às vezes nós falamos no desafeto, na pessoa que a gente não gosta muito, na pessoa que a gente não tem muita simpatia, mas por que no fundo nós nos magoamos tanto com as pessoas? Porque ainda nós somos seres em evolução. A Terra não é lugar de anjos. Então nós trazemos uma bagagem, uma herança de muitas dificuldades. Nós somos ainda aquelas criaturas que o orgulho é muito grande em nós. Então é a dificuldade de nós não aceitarmos e aceitarmos aquele que não pensa como nós. Então, algo que seja diferente ao nosso pensamento já nos deixa magoado. Você veja, às vezes alguém nos faz assim tantos favores, né, de algo, nos trata com tanta gentileza, enfim, faz o melhor para nós. Mas algo que ele não possa fazer, quando a gente pede alguma coisa, nós já ficamos magoados. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez cai no esquecimento. E algo que de tão pequeno, nós já nos sentimos magoados. Então o melindre, o orgulho nosso ainda é muito grande. Por isso que nós nos ofendemos assim tão facilmente. É pela nossa ainda pequenez, pelas nossas imperfeições. Graça, e quando Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, parece um ensinamento tão doce e ele nos exorta a fazer isso e nós até nos emocionamos, mas quando ele fala o próximo, nós não incluímos os nossos inimigos. Mas ele deixou bem claro que nós deveremos incluir os nossos inimigos nesse próximo. E nesse ensinamento, nesse pedido de Jesus de amar os inimigos, perdoar aqueles a quem vos ofende, há uma fórmula, há como uma receita de bolo, algo por onde a gente possa começar a agir, uma dica de como a gente deve perdoar esse desafeto, esse inimigo, essa pessoa que a gente não gosta? Evangelioterapia. Precisamos começar a estudar fazer mais aquilo que ele fez, né? Porque ele fez. Perdoou, ele não precisava perdoar, na verdade, mas tudo que se passava na época em que esteve aqui, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Na cruz do Calvário, ainda pedindo a Deus, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, Silvia, a fórmula é essa, o que está no Evangelho de Jesus. Por que amar os inimigos? Ele afirma em várias passagens a necessidade,
porque não podemos sair da terra, como diz Jesus, sem pagarmos o último ceitil. O que é isso? Não podemos passar para outros mundos melhores deixando pendências atrás, deixando criaturas em desavença, inimizades. Não, nós precisamos, ao longo da nossa jornada, irmos diluindo essas inimizades. E essas inimizades, muitas vezes, que nós permitimos, vai passando de uma encarnação a outra. E as coisas vão se tornando muito complicadas para nós. Então, se nós queremos alcançar a felicidade, vamos iniciar pelo Evangelho, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Perdoe os teus inimigos. Pague o mal que foi feito com o bem. Por quê? Porque aí nós estaremos recebendo os benefícios que a misericórdia do alto concede a todos nós. Então é uma necessidade extrema, urgente, porque nós vemos nos dias atuais essa falta de paz nas pessoas, de insatisfação. Será que não está faltando também da nossa parte essa vontade de perdoarmos, olharmos um pouquinho mais para dentro de nós e começarmos a identificar aquilo que está travando a nossa vida ao crescimento espiritual? Como é que a gente vai se sentir feliz sabendo que estamos promovendo inimizades ou que não aprendemos a perdoar? Então está inserido no Evangelho de Jesus o capítulo 12 todo, amai os vossos inimigos. E a Graça falou a palavra-chave, reencarnação. Muitas inimizades nós conquistamos nesta vida, mas outras inimizades nós temos a chance de reencontrar aqui nessa existência atual, e daí surgem essas antipatias naturais, essas pessoas que aparecem nas nossas vidas, que nunca nos fizeram nada e nós não as suportamos. E é isso que eu vou perguntar no próximo bloco, a respeito dos inimigos do passado. Você pode ligar para nós no telefone 3028-7122, e o Maurício está ali anotando muitas participações. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando sobre o perdão aos inimigos. Eu fazia uma conjectura aqui, na verdade, porque muitas vezes nós temos uma antipatia gratuita, natural, espontânea por alguém que nunca nos fez nada. Muitas vezes brota dentro do ambiente de trabalho uma inimizade, um sentimento ruim em relação a alguém que um pouco mexe conosco. A pergunta que se faz é o seguinte: todos os desafetos de hoje são cultivados hoje de acordo com nossas atitudes ou através de atitudes deles? Ou nós trazemos também no nosso relacionamento atual espíritos que conosco conviveram no passado, espíritos que nós magoamos, que nós traímos e que hoje estão a nos cobrar e que tentam pagar com a mesma moeda aquilo que nós fizemos outrora e se transformam em inimigos? Isso pode acontecer, de um inimigo de hoje ser um desafeto do passado? Com certeza. E nós percebemos a grande procura das pessoas nos templos religiosos e nos centros espíritas, que sentem essa influência e buscam se livrar o mais rápido possível daquela influência infeliz. E a gente percebe ali, muitas vezes, é lógico, que são obsessões, são inimigos de passado que não conseguiram nos perdoar. Eles continuam na condição de credores, são as nossas vítimas do ontem. E há necessidade, então,
como nós afirmamos anteriormente, muita oração, muita paciência, muito evangelho e principalmente a nossa reforma íntima. Porque nós não sabemos onde que está a nossa culpa. Muitas vezes tudo aconteceu porque tinha o nosso dedinho lá também, não é? Com certeza. Graça. Né, Silvia? Com certeza. Então, nós estivemos já em condições muito difíceis, levando aos nossos irmãos muita dor, muito sofrimento. E eles, muitas vezes, não conseguem nos olhar com olhos de amor, de compreensão. Nós queremos mudar, nós estamos buscando a nossa reforma íntima, mas eles ainda não conseguem nos perdoar. Então, são as obsessões graves que a gente ouve, os hospitais psiquiátricos, que até Divaldo falou, que nos hospitais, quantos e quantos casos de obsessões gravíssimas ali, em que nossos irmãos são tratados até como loucos, e na realidade são cobradores, são credores nossos que estão nesse envolvimento. Mas, dependendo sempre da nossa conduta, nós podemos ajudar essas criaturas, pedindo perdão, fazendo o bem, buscando a nossa renovação. Eles também vão se renovando, porque nós fomos criados para a felicidade. E quando nós abrimos o nosso coração ao amor, ao perdão, nós começamos a sentir os benefícios da paz espiritual. Então, esses nossos irmãos, muitas vezes, eles estão, sim, cobrando aquilo que nós devemos a eles. E o fato é que muitos desafetos vivem longe de nós, ou muitas vezes fazem parte do nosso ciclo de colegas de trabalho, dos negócios, mas é difícil imaginar que, em alguns casos, existem desafetos e existam até inimigos dentro do próprio lar. Como é que isso é possível? Como lidar com essa situação de mães que não se dão com os filhos, de filhos que não se dão com os pais, de cônjuges que não se dão, de irmãos que se odeiam e chegam muitas vezes às raias da loucura de cometerem suicídios, homicídios, atos desse teor, devido ao ódio, ao ressentimento. Então, o que fazer, né, Graça, quando os desafetos brotam dentro do próprio lar, entre seres que teoricamente deveriam se amar? É uma situação muito complicada para a família. E isso acontece de estarmos novamente juntos na mesma família, afetos e desafetos, pela reencarnação, pela misericórdia divina que nos proporciona essa oportunidade do reajuste. Por isso, quando temos um filhinho, nós não sabemos se ele é um amigo ou alguém que foi prejudicado por nós. Mas o período da infância é tão importante, porque ali nós vamos aprendendo a amar. O próprio Evangelho nos dá lições sobre isso. Aquele pequenino ser indefeso que precisa de nós, nós vamos aprendendo a amar. Nós vamos procurando dar tanto carinho e vai sendo diluída aí essa energia. E depois, quando ele, mais adulto, começa alguma revolta, nós temos que entender que ele deve ter algo ainda de mágoa de nós inconscientemente. Então, quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós começamos a contornar essa situação com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, buscando resgatar aquela criaturinha para o nosso lado, mostrando a ele todo o nosso amor. As coisas com o amor, coisas se resolvem.
E eu quero ver com o Maurício, porque nós temos uma pergunta aí de um telespectador, né, Maurício? Temos sim, isso daqui no Facebook, a Adriane Cerimento, ela nos faz a seguinte pergunta. É errado evitar de conviver com pessoas que nos decepcionaram? É bem mais fácil, né, Adriane? Mas o mais fácil nem sempre é o mais correto. Se a gente imagina que evitar de conviver é congelar o sentimento na decepção, de nada adianta esse evitar de conviver. Porque muitas das vezes a gente abre mão do embate porque não dá conta do sentimento, mas o sentimento ele continua. Então passa-se 1 ano, passam-se 2 anos, passam-se décadas algumas vezes, e a gente olha, pensa, encontra a pessoa e tudo volta à tona. Não é a melhor situação. Para tudo isso que nós estamos discutindo, que a graça vem refletindo conosco, nós percebemos que essas decepções, elas são um grande exercício de compreensão ao próximo. Então, trabalhamos aos poucos, talvez nos primeiros momentos, nos primeiros semanas que decorrem, meses mesmo, a convivência é quase impossível, porque o sentimento é muito vivo, ainda lateja na nossa intimidade a decepção. E aí então evitamos para não piorar as relações. Mas é necessário que esse tempo seja um tempo de trabalhar os sentimentos, de refletir, de se colocar na posição dessa pessoa que nos decepcionou, de tentar compreender as suas ações, os seus valores, e aí então a compreensão toma lugar à inconformidade, à decepção. E a partir do momento que nós compreendemos, nós temos um olhar de indulgência, porque a indulgência é exatamente isso, é de dar o desconto, dar esse entendimento, compreender que essa pessoa naquele dia, naquele momento, aquela situação estava mais frágil, mais difícil, ou se ela fez isso porque tem valores menos nobres, mais pequenos, nós a compreendemos, passamos a ter piedade, porque ela vive refém da limitação dos seus próprios sentimentos. Então, um grande exercício é o da convivência, não se violentando, não fazendo relações, atritando relações a ponto de piorar as possibilidades, mas sim caminhando lentamente naquilo, na colocação de Bezerra de Menezes, que é excelente para a situação, num processo que é urgente, mas sem pressa. E guardar esses sentimentos é uma coisa que machuca, né? Não é, Maurício? Porque nós imaginamos cada vez mais. Nós imaginamos que o ódio, o ressentimento, a raiva, o mau humor, o tipo que a gente faz quando está magoado, né? Aquele jeitinho, esse tipo de sentimento se projeta no desafeto e faz mal a ele. Faz, lógico, também, porque se ele estiver conectado com os nossos sentimentos, ele vai receber esse impacto. Mas, acima de tudo, Graça, o ódio, o ressentimento faz mal a nós mesmos, não é verdade? Joana de Ângeles, a mentora de nosso querido Divaldo, ela tem uma frase que diz assim, que o mal que me fazem, esse mal não me faz mal, mas o mal que eu faço, esse é o que me faz mal. Então aí está demonstrado exatamente que esse sentimento de raiva que nós temos, de rancor, de ódio, são venenos que nos agridem de uma maneira muito lamentável. Trazem esses sentimentos negativos, eles trazem transtornos para o nosso corpo físico e também para nós espiritualmente. Até hoje está mais do que comprovado cientificamente que esses estados sempre de raiva, de angústia, de rancor, ao longo do tempo, eles vão dando um desequilíbrio tão grande que nós podemos entrar numa alienação mental. Por quê? Porque as nossas defesas, a imunidade vai ficando baixa, as doenças vão aparecendo. Então é um quadro doloroso quando nós deixamos de sorrir, quando deixamos de agradecer, quando deixamos passar por nós oportunidades abençoadas de dar um bom dia a alguém que nos olha com indiferença. São esses hormônios negativos que vão alterando o nosso físico também. Então vamos nos reconciliar, né? Essa é a ideia, né? Agora a gente vai já para o último intervalo. Nós estamos sorteando um livro do Raul Teixeira. Você pode ligar para o telefone 3028-7122 e também, eu não sei se só as pessoas que curtem ou se as pessoas que comentam
das pessoas que comentam, né? Então, para você fazer parte do sorteio do livro, tem que fazer um comentário, ele quer participar, ou dar uma dica de uma sugestão de tema, né? Uma pergunta, ter assim uma participação mais dinâmica, não vale só curtir, tá bom? Aí todos esses outros vão participar do sorteio do livro. É importante que vocês busquem o livro, porque às vezes o livro fica lá aguardando o leitor, quando muitas pessoas querem ler aquele livro e o ganhador não foi buscar, não é? Exatamente, a gente acaba tendo o hábito de colocar na nossa página o sorteado, porque às vezes a pessoa no final do programa não acompanha o sorteio, não está conosco, mas consulte a nossa página ali, a gente coloca sempre o nome do sorteado, e aí você não perde a oportunidade, porque são alguns livros a gente acaba retornando para o sorteio, porque as pessoas não vão buscar. Então nós vamos para o último intervalo. Aproveite para ligar ou para falar com o Maurício e nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vocês acham que perdoar é esquecer o mal que as pessoas nos fizeram, apagar da nossa mente, apagar da nossa história, apagar da nossa vida, tudo que a pessoa nos fez de mal? É isso que é perdoar, Graça? Seria tão bom se nós perdoássemos... Virássemos definitivamente a página, né? Mas, infelizmente, ainda no nosso estágio evolutivo, a gente pode já desculpar e até perdoar, pronto, passou. Mas, infelizmente, quando vemos a pessoa, a primeira coisa que nos vem à tona é aquele algo que foi consertado, mas não esquecido. Então, é muito delicada essa situação. Mas a gente sabe que quanto mais o ser vai evoluindo, ele nem vai se magoando. Os espíritos bons, os espíritos que já atingiram um certo grau na evolução, na escala evolutiva, eles não se magoam, eles não ficam ofendidos com as nossas imperfeições ainda. Então, os bons espíritos, eles não têm esse problema que nós ainda carregamos em nossa bagagem espiritual. O ideal, claro, seria esse esquecimento, mas ainda não conseguimos, Silvia. Graça, mas como é isso que as pessoas nos perguntam, né? Como é que nós podemos confiar em alguém que nos magoou? E eu falo não na mágoa de algo assim, sem tanta importância, que mexe mais com os nossos brios, mas, por exemplo, como é que a gente vai confiar em alguém que matou um filho nosso, por exemplo, que fez um mal para um ente querido, que levou esse ente querido à morte, alguém que nos traiu profundamente, nos levou à bancarrota material, por exemplo, ou nos traiu levando para longe de nós aquela pessoa que nós amávamos? Como confiar nessa pessoa? Não é contrária às tendências naturais de você ter o instinto de preservação, o cuidado com a tua própria vida, porque aquela pessoa fez o mal, ela pode voltar a fazer o mal de novo. Então, como se abrir para um perdão, para um amor a alguém que não merece a nossa confiança? No próprio Evangelho, no capítulo do Amai os vossos inimigos, está bem clara essa questão. Que você não vai dar ao inimigo o mesmo amor no teu coração que você dá a um amigo. Aliás, bate diferente o contato de um amigo ao contato de um inimigo. A vibração do coração é outra. A vibração é outra. Então, você tem aqui no Evangelho o roteiro, você tem que analisar a situação, mas seria assim, Silvia, até hipocrisia da minha parte dizer assim que não, que está tudo bem, que você vai continuar com a mesma confiança, porque vai haver uma restrição
nessa confiança. Você não vai poder. Você pode sim continuar com uma amizade, mas sempre, Silvia, aquele problema, ele vai continuar interferindo. Vai ser um obstáculo. Como? Só o tempo é que vai demonstrar se essa pessoa, ela foi realmente, ela mudou, que ela possa ser digna da nossa confiança. É um risco que nós vamos ter que enfrentar. Mas o Maurício falou uma coisa que é a realidade. A nossa tendência natural é, você pode não pagar o mal com o mal, não desejar o mal para a criatura, mas fica ainda aquele medo até de uma aproximação. Então, é só mesmo o tempo, a nossa evolução, a nossa compreensão maior, né? Com certeza. E quantas pessoas não nos surpreendem se transformando de algoz numa pessoa realmente renovada. Mudou o contexto, se cristianizou, mudou os seus atos. Então, a própria vida, muitas vezes, muda a pessoa e faz com que a gente quebre esse gelo, esse muro que a gente construiu devido ao medo, ao receio. Ao receio. O tempo vai se encarregar. E é lógico, nós fazendo a nossa parte também, pedindo a Deus que nos ajude, que nos inspire, e aos poucos nós vamos buscando ter novamente uma amizade, uma confiança. Isso acontece muito. Às vezes, se não é algo, no caso, tão grave, vai passando e de repente aquela pessoa torna-se amiga. E o Cristo nos fala que devemos caminhar enquanto é dia, enquanto é luz. Então, são lições que ele deixa para nós buscarmos aqui, enquanto estamos caminhando junto, nós diluirmos essas desavenças, não levarmos para uma próxima vida isso. Chico Xavier dava uma dica bem interessante que a gente pode fazer. Ele ensinava que quando nós temos um desafeto, no momento das nossas preces, imaginar a figura de Jesus e o nosso desafeto ao lado de Jesus. Sempre ter essa visão. É verdade. E que com o tempo as nossas preces pelo desafeto, elas seriam preces meio forçadas, né? Não muito naturais, mas só pelo fato de nós imaginarmos Jesus ao lado do desafeto, aos poucos o nosso coração iria amolecendo, o gelo ia sendo quebrado, e quando a gente desse por conta, já estava orando naturalmente pelo desafeto. É uma tentativa que nós podemos fazer. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã por excelência. A sustentação da doutrina espírita se dá através do Evangelho de Jesus e de toda a sua moral. A doutrina espírita também nos ensina a amar os inimigos? Com certeza, porque nós já comentamos, enquanto estamos caminhando, vamos procurar restabelecer esses laços, porque Deus nos livre das obsessões. Então, nós precisamos, nesta vida, nesta encarnação, buscarmos esses laços agora, não mais de ódio. E Joana, ela tem uma mensagem belíssima no livro Florações Evangélicas. Ela tem uma página sobre o perdoar, quando ela diz que toda pessoa que fere ou magoa, ela deve estar enferma. Então, essa pessoa, ela deve ser credora, portanto, da misericórdia e do perdão. E ali, quando nós vamos estudando essa passagem, a gente vai percebendo que é necessário mesmo nós buscarmos pacificar as nossas emoções e buscarmos olhar aquele como um irmão que está passando por uma fase difícil, porque ela diz que aquele que é perdoado é alguém em débito, mas aquele que perdoou é um espírito em lucro. Então, os benefícios são muito grandes quando nós nos dispomos a perdoar aquele que nos fere
aquele que nos ofende, que nos humilha. Lembrando quando Jesus, quando Cristo foi interrogado, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Até 7 vezes? Não, mas até 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, o perdão é infinito. Mesmo porque, né, Maurício, muitas vezes nós demoraremos para encontrar o nosso desafeto num futuro, no mundo dos espíritos ou numa outra reencarnação. Pode não ser tão fácil esse reencontro, não é? Por isso Jesus nos alerta, né? Reconciliai com os vossos inimigos enquanto há tempo, enquanto está a caminho. Porque a gente não sabe quando que a vida vai nos dar as outras oportunidades, os reencontros, e a gente ficar guardando aquele sentimento. E quando a gente se arrepender e tiver com esse sentimento ruim, falar assim, puxa, eu queria tanto para pedir perdão, para restituir, reparar. Estive com ele do meu lado. E agora eu não posso. Então a gente tem que aproveitar enquanto é tempo. Bom, agora a gente vai para o sorteio do livro, Maurício. Graça, a gente vai pedir a gentileza que faça o sorteio. Então você escolha, sorteie o nome dos nossos telespectadores, as pessoas que entraram em contato conosco. E a sorteada foi a Ângela Martins. Parabéns, Ângela, pelo sorteio. Uma boa leitura para você. Você pode recuperar o seu livro na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, a galeria entrada pela Rua Santos Dumont. Excelente leitura para você. Muito obrigada pela sua presença aqui, Eu Graça. agradeço. E nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Estamos na nossa 9ª temporada. No dia 3 de maio, comemoraremos 9 anos de programa Presença Espírita, aproximadamente 450 programas realizados aqui na Rede TVM, graças a você que nos assiste e a toda a equipe aqui do programa Presença Espírita. Nós vamos nos despedindo, desejamos a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.